Olá, um dos grandes tabus para a teologia católica e para a comunidade católica enquanto tal é a questão da sexualidade. A teologia moral ela não conseguiu avançar muito em relação a isso e tanto os fiéis leigos como os fiéis ordenados têm muita dificuldade em trabalhar essa temática. Tanto é que quando nós fazemos as revisões de consciência, normalmente os pecados estão intrinsecamente relacionados à questão da sexualidade, o que já denota que nós não temos muito bem trabalhado isso, porque parece que nós estabelecemos um processo de demonização da sexualidade. Ligado e atrelado a essa questão da sexualidade está o problema do gênero, a ideia da identidade de gênero, que normalmente nesses ambientes mais religiosos é chamada imediatamente de ideologia de gênero, quer dizer, até as partes não tão conservadoras da igreja não conseguem entender muito bem o que significa dizer identidade de gênero e significa dizer que nós temos agora então que afrontar abertamente essa questão. Até onde nós conseguimos chegar, assim institucionalmente falando? Bom, pensemos que cientificamente, pouco mais de 30 anos, a homossexualidade era considerada uma patologia. Em 90 foi retirada da lista de patologias e para a igreja a homossexualidade ela era considerada uma perversão da sexualidade e era uma perversão culpável, ou seja, a pessoa ela era culpada da sua condição homossexual, porque não se conseguia entender que a pessoa simplesmente era. Imaginava-se, pensava-se que a pessoa escolhia ser homossexual e que por isso ela estava contradizendo a sua natureza e necessariamente ela era culpada. A igreja evoluiu ao ponto de dizer que não se pode culpar uma pessoa por aquilo que ela é. A pessoa simplesmente é. Ela é assim, ela nasceu assim, ela se entende assim, ela se compreendeu assim ao longo da sua vida. E nós não temos explicações científicas e racionais que deem conta dessa questão do gênero, da sua identidade de gênero. Nós não temos. Até aqui a igreja chegou e diz, olha, essas pessoas são filhas amadas de Deus e da igreja. Agora, a igreja ainda tem um problema com a questão da natureza. Ela vai dizer, olha, você ser homossexual não é um problema, porque isso é parte do seu ser. Agora, se você tiver uma relação com outro do mesmo sexo, ou seja, se você mantiver uma relação homossexual, você acaba caindo num ato regular contra a sua natureza, que objetivamente pode ser um pecado. E aí então nós temos este beco sem saída para a teologia, que ainda está vendo como resolver isso. Um biblista chamado Alberto Maggi, que é um italiano, ele faz uma comparação, ele diz assim, olha, em relação à homossexualidade, a igreja olha para a pessoa e diz assim, você é uma árvore, só que você não pode frutificar. Se você frutificar, você está indo contra a sua natureza de árvore. Então, na verdade, o que ele quer dizer é que nós aceitamos a pessoa pela metade. Porque quando nós dizemos que a pessoa não pode ter uma relação homossexual, homoafetiva, nós estamos dizendo, em última análise, que aquele amor que a pessoa sente pelo seu companheiro, pela sua companheira, não é verdadeiramente amor. E aqui nós temos que resolver isso. A igreja tem que enfrentar isso. A partir daquilo que o concílio chama de sinais dos tempos, nós temos que sempre e constantemente ler o evangelho na vida concreta das pessoas. Um outro sacerdote, padre James Ellison, que é um padre inglês, ele usa uma expressão que eu até anotei, ele diz assim, a homossexualidade é uma variante minoritária, não patológica, de ocorrência regular. Ela sempre esteve aí. E nós, até então, não sabemos como lidar com isso. O que eu gostaria de dizer, deixar claro, especialmente nesse tempo, nesse mês que se trabalha a questão do combate total a LGBTQI-fobia, é o seguinte, todos e todas são filhos e filhas amados de Deus.
todos os batizados são parte integrante e constitutiva da igreja e têm plena cidadania dentro da igreja. A esses grupos, ao grupo LGBTQI+, eu peço, ajudem a igreja a desenvolver a sua doutrina em relação à sexualidade. É de baixo, é da base que vem um auxílio para que a igreja possa repensar isso. Criticar a igreja, apontar o dedo para algumas coisas, não é pecado, não é subversão, não é infidelidade. Ao contrário, quando nós, como parte da igreja, criticamos algumas posturas, apontamos o dedo a algumas coisas, é porque nós a amamos. Se de fato nós amamos essa comunidade de fé, que nos apresenta Jesus Cristo como aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é nosso dever moral apontar algumas coisas. Para dizer assim, o Senhor acolhe a todos. Como é que nós, enquanto comunidade, não queremos acolher? Ajudem a comunidade cristã a ser mais fiel ao Evangelho de Jesus.